Fala galera, beleza? Como vocês estão? Frio pra caraca, mano. E aí? Vamos lá para mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar 2 lições. Jogo rápido, tô aqui, tá muito frio. Mas a primeira lição, ela fala sobre a comunhão que ultrapassa o distanciamento, né? Nós estamos passando ainda por essa fase de distanciamento social, onde nossas igrejas estão funcionando, mas ainda estão com muitas exigências. Muitas pessoas não estão podendo ir à igreja, ou estão trabalhando por faixas etárias diferentes, né? Trabalhando com grupos em horários específicos, enfim. Depois de um bom tempo sem nos reunirmos, ainda estamos com dificuldade para nos reunirmos. Essa quarentena, ela trouxe pra gente um período de, digamos, adaptação, né? Então nós estamos vivendo aí o que talvez seja uma tendência, talvez por um bom período de tempo, né? E muitas coisas que nós estamos passando nessa quarentena, elas vão perdurar, vão durar muito tempo, ou talvez até para sempre, né? O caso da igreja na internet, por exemplo, é uma coisa que essa quarentena ela deu uma acelerada no processo aí. Muitas igrejas que não trabalhavam online, não tinham nenhuma programação online, acabaram acelerando e se adaptando mais rápido, né? Digamos assim. Mas nós vamos falar sobre Oi Letícia. Deixa eu tirar isso aqui. Nós vamos trabalhar sobre falar sobre a questão da unidade no distanciamento, porque ainda que os membros da igreja, os crentes, sejam distantes uns dos outros, como nós estamos, né? Nossos cultos estão reduzidos a número de pessoas, também as celebrações, né? Temos menos celebrações hoje do que de costume. Tem irmãos aí que a gente já não vê um tempão, né? Mas a unidade da igreja, ela transcende a essa questão do corpo físico, do corpo presente. A unidade da igreja, ela vai muito além do que simplesmente ajuntamentos, do que simplesmente reuniões dos seus membros, né? Digamos assim. Por quê? Porque a unidade da igreja, ela é feita de forma espiritual, não é de forma material. Então, tudo que nos une vem de uma única fonte. Tudo que nos aproxima, tudo que nos torna, tudo que nos dá coisas em comum e que nos torna pessoas, por mais que sejamos tão diferentes, mas tenhamos muitas coisas em comum, todas essas coisas provêm de uma única fonte, que é do Pai, que é do Espírito Santo, que é de Jesus Cristo. Então, se todas as coisas que nos unem, elas provêm de Deus, Deus não está preso ao espaço, Deus não está preso ao tempo. Deus, ele é atemporal, Deus é eterno, Deus é espírito, ele não é ele não é matéria, não é materializado, né? E o texto para a gente falar um pouquinho sobre isso é o texto de Efésios, no capítulo 4, e diz assim, a partir do verso 1, nós vamos ler um pouquinho antes do texto proposto. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança, uma só vocação. Uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Paulo, é interessante como Paulo fala sobre unidade nesse texto, de uma forma tão próxima dos seus irmãos em Éfeso, estando preso, né? É como nós estamos vivendo mais ou menos hoje, falando para as outras pessoas, pregando sobre unidade, pregando sobre amor, pregando sobre comunhão, pregando sobre comunidade, mas a distância, digamos assim. Era como se Paulo estivesse fazendo uma videoconferência através de uma carta para a igreja em Éfeso. Ele já diz logo no começo, o preso do Senhor, né? Ele roga, né? Ele estando preso, que andeis como é digno da vocação para que fosse chamados. Bom, qual a vocação para a qual Paulo está falando aqui que nós fomos chamados? Aí ele vem explicando, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Muitas pessoas interpretam esse texto de forma errada, achando que é para você aturar o outro, né, através do amor de Cristo. Eu te aturo, né? Eu não te amo, eu te aturo. Suportar, né? Eu não suporto fulano. Não é isso. O que Paulo quer dizer aqui é para nós sermos suportes uns dos outros, né? Suportar o outro em amor é você oferecer apoio, é você estar junto, é você oferecer um auxílio, é você ser a muleta do outro na caminhada, é você apoiá-lo. Não no sentido de apoiá-lo, está certo, está errado, não, mas no sentido de ser apoio, né? Suportando-vos aos outros em amor, ou seja, é um ser o suporte do outro através do amor de Cristo, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando o outro em amor. Paulo fala sobre essas coisas, né? Humildade, mansidão e longanimidade, porque para que haja comunhão, para que haja unidade, é preciso que haja essas coisas. Sem mansidão, né? Sem humildade e sem ser longânimo, se você for aquela pessoa de pavio curto, digamos assim, é muito difícil manter a unidade de alguma coisa, da sua família, a unidade da sua equipe de trabalho, a unidade da sua classe na faculdade, a unidade do seu grupo de amigos. Sem essas coisas é complicado você conseguir manter a unidade entre pessoas do mesmo grupo. Se tratando de igreja, não é diferente. Sem mansidão, sem longanimidade, sem humildade, que é sempre você, né, como a Bíblia mesmo nos ensina, como Paulo nos ensina a olhar o outro como superior a nós, isso é uma das características de humildade. Sem essas coisas é difícil, não tem como se manter a unidade do corpo de Cristo. E se tratando de corpo, como Paulo mesmo já havia falado na sua primeira carta aos Coríntios, que nós, como igreja, somos um corpo, somos o corpo de Cristo, ou seja, todo o corpo ele está junto, ele está unido, por mais que cada membro seja diferente, tenha a sua funcionalidade diferente, tenha a sua função diferente do outro, mas todos os membros juntos cooperam para o bom funcionamento do corpo, em unidade.
Imagine você, se a perna se separar do meu corpo, como é que ela vai contribuir para o bom funcionamento do meu corpo. Então, a unidade ela é a base para que a igreja continue caminhando, e mesmo com o distanciamento social, mesmo com os membros distantes uns dos outros. Houve uma época na igreja primitiva, né, no início da igreja, chamada de diáspora. Foi uma época em que as perseguições espalharam os cristãos mundo afora, e a igreja que se encontrava reunida em Jerusalém, ela foi perseguida, e então os cristãos que ali congregavam, que ali faziam parte, eles foram obrigados a fugirem, a se espalharem mundo afora. E foi um período onde a igreja mais cresceu, por incrível que pareça, porque com os cristãos se espalhando mundo afora, por mais que eles estivessem longe, por mais que eles estivessem distantes fisicamente, mas a unidade da igreja ela continuava, porque onde quer que um cristão passava, ele pregava, ele adorava a Deus, ele ali congregava com outros, e todo esse afastamento, esse distanciamento que a igreja sofreu no início da sua história, ela foi benéfica, por incrível que pareça. Foi benéfica, porque enquanto a igreja foi perseguida, enquanto a igreja foi afastada, os membros tinham que até mesmo o ajuntamento, as celebrações eram proibidas. Nesse período a igreja cresceu muito, porque os cristãos, onde quer que eles passassem, eles pregavam o evangelho, e a igreja resistiu a esse período, e resistiu de forma explosiva, por incrível que pareça. Então não é agora que a igreja de Cristo vai se abalar com essa pandemia, com essa quarentena, com esse distanciamento, com essa ausência de celebrações, Não é agora. A igreja já passou por turbulências piores do que essa, inclusive, e a igreja resistiu, a igreja sobreviveu. Mas o que manteve a igreja viva, o que manteve a igreja triunfante, foi a sua unidade. Por que a sua unidade foi tão importante? Porque através da unidade é que a igreja continuou com um único objetivo, com um único propósito, com um único alvo. Todos os membros, todos os crentes, de todos os períodos difíceis que a igreja já passou, eles tinham como objetivo um único. E assim também é o nosso objetivo hoje. Por mais que nós estejamos afastados, por mais que nós estejamos longe, por mais que os congressos estejam suspensos, por mais que não aconteçam mais aqueles ajuntamentos como de antigamente, Eu mesmo estava conversando com uns amigos hoje, pelo WhatsApp, conversando, e eu pensei, cara, eu acho que nossos congressos, nossas festas, nossas celebrações, nossos ajuntamentos denominacionais, talvez, quando voltarem a acontecer, não vai mais ser como antigamente. Vai acontecer muita mudança. E talvez essas mudanças ou permaneçam por muito tempo, ou talvez até para sempre. Mas isso não vai afetar a unidade da igreja. Porque a unidade da igreja, ela está baseada e ela vem de alguém que não está preso a essas condições físicas, temporais, geográficas, terrenas. A unidade da igreja, o próprio Paulo diz que é de um único Deus. Ele diz aqui, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, um só Deus, e é Pai de todos.
o qual é sobre todos, ou seja, Deus está sobre mim, está sobre você, é a transcendência de Deus. Deus transcende a essas condições físicas, materiais, geográficas, temporais, cronológicas. Deus transcende todas essas coisas. E por todos, porque é por todos nós que Deus age, que Deus trabalha, e também em todos. É o mesmo Deus que está em mim, o mesmo Espírito Santo está em mim, está em você, está no meu irmão da igreja, está na minha irmã da igreja, está no irmãozinho mais velho, está no irmãozinho mais novo, no adolescente, no jovem. O mesmo Deus está em nós. E é esse Deus que nos torna um povo. É esse Deus que nos torna um corpo. É esse Deus que nos torna uma igreja. Então, a unidade da igreja, nesse período de pandemia, de distanciamento, ela não pode ser afetada. Por mais que eu esteja na minha casa, por mais que você esteja na sua, por mais que o outro pastor esteja na casa dele, por mais que o outro irmão esteja na casa dele, por mais que nossos cultos agora tenham um número reduzido de pessoas, isso não pode e não vai afetar a nossa unidade. Porque o amor de Deus que habita em mim, habita em você, habita em todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo, que um dia nasceram como igreja e que um dia aceitaram a seguir esse amor, essa unidade. O corpo de Cristo é um só. Por mais que nós tenhamos pensamentos diferentes, por mais que nós tenhamos gostos diferentes, por mais que nós torçamos para times diferentes, por mais que nós tenhamos partidos políticos diferentes, por mais que nós tenhamos, enfim, infinitas coisas que nos diferem, mas aquilo que nos torna um é muito maior do que todas elas, é muito maior do que tudo isso, é muito maior do que a distância física que hoje separa eu e você, porque o Espírito de Deus, ele está em todo lugar, e ele está em todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador. Então, esse período que nós estamos passando, eu gosto muito de falar essa expressão, estamos passando, porque a igreja está passando por ele e ela há de passar, e também esse período há de passar, por mais que ainda fiquem suas sequelas, nós vamos sair desse período vitoriosos. A igreja de Cristo não vai desistir, não vai ser abalada, a igreja de Cristo não vai padecer. E talvez até mesmo esse período sirva para revelar os verdadeiros cristãos, revelar aqueles que verdadeiramente estão no caminho, aqueles que verdadeiramente fazem parte dessa unidade, aqueles que realmente em Cristo é um comigo, é um com você e é um com a igreja. Nós não somos limitados a um lugar físico para nos unir, nós não estamos limitados a um prédio, nós não estamos limitados a um local, a um dia, a um horário. Não, a igreja de Cristo, ela está em todo lugar, a todo tempo. Que nós sejamos uma unidade em Cristo, pelo amor, pela compaixão, pela longanimidade, pela humildade, né? E um outro texto que também nos ajuda a falar um pouquinho sobre isso é o texto de 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 8, ele diz assim: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e todas as obras que nela há queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser como santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos arderão e se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indivíduos, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens e abomináveis sejais justamente arrebentados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Desculpa que eu estou sem óculos. Como eu falei através do texto de Efésios, que a nossa unidade ela transcende o nosso distanciamento social. Podemos dizer que a unidade da igreja também transcende o distanciamento temporal. Pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que, por mais que tenhamos um afastamento cronológico tão grande, eu tenho unidade com Paulo, eu tenho unidade com João, com Pedro, eu tenho unidade com tantos outros que passaram antes de mim, que lutaram pela igreja, que serviram, que foram fiéis e que amaram a Cristo e que foram igreja no seu período de tempo. Então, quando Pedro diz aqui que para Deus um ano é como 1000 anos, é como um dia é como 1000 anos, o que ele quer dizer é que Deus não está preso ao tempo. E que muitas vezes nós estamos presos a essa questão cronológica, apressando o futuro, como ele fala de pessoas que apressam a vinda do Senhor, o dia do Senhor. Nós estamos às vezes nos preocupando tanto no futuro, tanto nas coisas que há de vir, como nós hoje muitas vezes nos perguntamos, nos questionamos e queremos tanto saber como vai acabar essa quarentena, como vai acabar esse distanciamento social, quando vai acabar essa pandemia, quando vão desenvolver uma vacina, quando isso, quando aquilo, como vai ser o ano que vem, 2021 será que vai ser melhor do que 2020? E por aí vai. Tantas questões futuras nos cercam, nos aborrecem, tiram de nós às vezes até mesmo a paz, nos causando ansiedade. O que Pedro está dizendo é que nós devemos nos preocupar muito com o dia de hoje. Pelo que, amados, aguardemos essas coisas.
Aí ele diz aqui, para que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ao invés de nós nos preocuparmos tanto com as questões futuras e tanto com as questões vindouras, que há as coisas que ainda não aconteceram, muitas vezes eu quero saber do que vai acontecer no ano que vem, para eu me preparar para a pessoa que eu vou ser ano que vem. Mas eu tenho que me preocupar com a pessoa que eu sou hoje. Como está a minha vida hoje? Como está a minha unidade na igreja hoje? Porque, como eu falei agora, ficou até meio fora de contexto, essa questão de eu ter unidade com Paulo, com Pedro, com os demais que já passaram pela igreja, porque a unidade de Cristo ela não está presa ao tempo. Não é somente a igreja de Cristo hoje que tem unidade com a igreja de Cristo hoje. A igreja de Cristo hoje ela tem unidade com a igreja de Cristo, tanto do que passou, tanto a que há de vir. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que atuou, que habitou, que agiu através de Pedro, que salvou Pedro, que habitou, que morou em Pedro, o mesmo Espírito é o mesmo que habita em mim. Então veja, como nós estamos unidos e ligados, tanto nas questões, tanto além das questões geográficas, porque a Igreja do Brasil ela está em comunhão, ela está em unidade com a Igreja na Ásia, na África, em tantos outros países, como assim também a Igreja de 2020 ela está em unidade e em comunhão com a Igreja de 1500, com a Igreja primitiva, com a igreja de 1900 e também com a igreja de 2022, 2027, 2030, 2050 ou até mesmo com a igreja que Cristo encontrará quando ele voltar aqui, que a gente não sabe quando é. Então a nossa unidade ela não está presa às questões físicas, não está presa à nossa questão geográfica, ao nosso distanciamento social, nem o nosso distanciamento temporal. Eu tenho que me preocupar também com o que eu sou hoje, para que eu hoje tenha unidade com a igreja de hoje, com a igreja de ontem e com a igreja de amanhã. Porque toda essa igreja, desde a fundação até a volta de Jesus, nesse milênio, digamos assim, toda essa igreja há de habitar em unidade, em comunhão, em um único lugar, que é o céu. Todos os salvos, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Mas nós nos preocupamos tanto com as coisas que ainda não aconteceram, que muitas vezes nós esquecemos de viver essa unidade hoje, de viver o hoje, na verdade. Saber como eu sou hoje, pensar e tentar viver uma vida melhor hoje, como ser humano, como cristão, como crente, é muito mais importante do que eu saber como vai estar a igreja ano que vem. Será que nós vamos voltar aos nossos cultos normais? Será que eu vou poder ir a todas as celebrações? Será que nós vamos voltar a ter congressos, acampamentos, festas, células, PGs e tantas outras coisas? Mas o que eu quero te encorajar é você refletir sobre o agora, sobre o hoje. Como você está no dia de hoje? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, porque Deus ele é eterno, Deus não está preso ao tempo. Mas nós estamos aqui hoje, neste tempo.
foi aqui que Deus nos colocou, neste lugar, neste tempo, nesse espaço, neste ponto do universo, para que aqui nós sirvamos a Deus em unidade com a nossa igreja, em unidade com os nossos irmãos, em unidade com Cristo, em unidade com o Espírito, sendo humildes, longânimos, esperançosos, mansos, nos ajudando uns aos outros. É aqui, é agora. É aqui em Cabo Frio, é aí em Campos, é em Macaé, no Rio de Janeiro, é fora do Brasil, em qualquer lugar onde houver um crente, onde houver um cristão, ele deve viver em comunhão, em unidade com o corpo de Cristo, onde quer que ele esteja. Você, talvez você seja daquele que fale: ai, tô com tanta saudade dos irmãos da igreja, ai, que saudade dos irmãos. Quando a gente faz uma conferência, então quando posta no grupo da igreja, no WhatsApp, ai, que saudade dos irmãos. Mas a igreja já está tendo culto já há quase um mês. Você foi? Você tem ido? Você tem contribuído? Você tem feito alguma coisa para cooperar, para não só participar, mas de fazer parte disso que está acontecendo? Ou seja, fisicamente, orando, financeiramente, contribuindo com o seu tempo. Quantas pessoas correram para os shoppings quando os shoppings abriram as portas? Estão aí apavoradas, loucas para o cinema reabrir, mas ainda não foram à igreja desde que a igreja abriu. Eu sei, eu acabei de falar que a nossa unidade ela não está presa ao tempo, ao local, mas infelizmente é dessa forma que nós manifestamos a nossa unidade, estando juntos fisicamente, estando junto espiritualmente, estando junto distanciamente, digamos, podemos dizer assim. Mas se o seu coração queima tanto, arde tanto de saudade dos irmãos, como é que você manifesta isso? Que saudade é essa que você tem dos cultos, que você tem da igreja, que você tem dos irmãos, que na primeira oportunidade que você tem para ir revê-los, você não vai? É tão bom, mesmo que você... É tão bom ir para a igreja, rever os irmãos, mesmo que falando à distância, com um e outro, celebrarmos juntos, cantarmos juntos. E também é tão ruim você ir e não poder abraçar aquele irmão que você gosta tanto, aquele amigo, aquela pessoa mais chegada. Mas isso faz parte do processo, isso faz parte do momento, isso faz parte do que está acontecendo. E a nossa unidade, ela não deve diminuir, ela não deve se submeter a essas coisas. Mas a nossa unidade, ela está sujeita somente a Cristo, somente a Deus, somente ao Espírito Santo. Então, que este tempo sirva de reflexão para você pensar
e refletir sobre a sua vida hoje. A unidade, a união, a comunhão que você tem hoje com a igreja. Que Deus te abençoe, que sejamos crentes melhores, sejamos crentes verdadeiros, sejamos cristãos mais dedicados, autênticos na fé, na unidade, no amor, na esperança de que Cristo volte para nos levar e morarmos junto com Ele. Que Deus te abençoe. Espero revê-los o quanto em breve, quanto antes. Tchau, tchau.